E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o seu apresentador favorito desse podcast, que vos fala, exatamente. Bom, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Bom, gente, muito bem-vindos a esse episódio, né? Eu gostaria de comentar um pouco que é um episódio muito reflexivo e muito esperado por mim mesmo. Porque, perdão, porque eu sinceramente queria conversar com vocês sobre isso, né? Sobre coisas que me fascinam, que às vezes eu vejo pessoas postando, ou vejo coisas assim nas redes sociais, e olha que eu não estou muito na rede social ultimamente, por causa do meu serviço. Na verdade, por causa que eu também não quero muito ficar muito nas redes sociais, eu fico um pouco mais recluso do, do Instagram, principalmente. Mas é uma ótima forma da gente conseguir salientar, vamos dizer assim, algumas coisas que rolam no nosso cotidiano. Bom, eu queria começar com uma coisa bem simples. Eu quero falar um pouco sobre ideologia. Mas antes da gente falar sobre ideologia, vamos saber o que é de ideologia, né? Para não errarmos aqui, né? Vamos lá. Ideologia. Reunião das certezas pessoais de um indivíduo, de um grupo de pessoas e de suas percepções culturais, sociais, políticas, etc. Sua ideologia é fazer bem ao próximo. Um exemplo, bem claro. Na política, reunião das ideias características de um grupo, de um período que marcam um momento histórico, ideologia capitalista. Achei pertinente também sobre falar sobre política nesse contexto, porque tem muito a ver sobre isso. Já na sociologia, organização de ideias fundamentais por um determinado grupo social, caracterizando seus próprios interesses ou responsabilidades institucionais. Ideologia cristã, ideologia fundamentalista, ideologia nazista, etc, etc. Já no marxismo, aí nós estamos indo para a filosofia, aquilo que abarca o sistema de ideias tanto autorizadas pelo poder econômico da burguesia, quanto aquelas que expressam as preocupações revolucionárias do proletariado, consciência social. E mais uma filosofia aqui para vocês: atribuição da origem das ideias às noções sensoriais do indivíduo a partir da sua compreensão do mundo externo. Bom, gente, então nada mais nada menos que a gente entendeu que ideologia nada mais é do que. Eu gosto desse último que é muito interessante, que é a visão do indivíduo relacionada ao mundo externo. O que seria o mundo externo? Nós estamos vivendo numa sociedade, nós temos uma visão dessa sociedade. E a partir dessa visão que nós temos da sociedade, vamos criar ideologias sobre coisas que acontecem na nossa sociedade ou coisas que estão correlacionadas com a gente. Então, basicamente, aquilo que é o seu cerne, aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho que é aquilo mesmo, é uma ideologia, algo que eu acredito. Basicamente, nós temos pessoas que têm ideologias diferentes, ideologias de vários tipos de coisas, né? Como a gente viu a cristã, a política, ideologia religiosa, uma ideologia política, né? Uma ideologia mais fundamentalista ou uma ideologia que é pautada em questões sociais e tudo mais, que aí a gente vai para uma consciência social, como foi falado, associação de coisas que são correlacionadas no nosso mundo, etc, etc, etc. Não vou ficar me abrangendo muito aqui, porque o meu maior sentido agora não é fazer você descobrir qual é a sua ideologia. Sua ideologia você vai descobrindo ao longo do seu rumo, da sua história, das suas vivências. Você vai descobrindo o que faz ou não sentido para você. E basicamente também
Eu quero falar sobre uma outra coisa que as pessoas geralmente associam juntamente à ideologia, que é assim, eu acho fantástico, porque a gente pensa e a gente acaba às vezes esbarrando em coisas que são ideologias, mas que se esbarram nessa palavrinha que eu vou falar agora, que se chama hipocrisia. Bom, como o próprio nome já dito, hipocrisia vem do grego, né? Essa palavra, né? De derivado do grego de hipocrisias, com o sentido de dissimulação ou fingimento, né? Esse é o sentido da palavra hipocrisia. Características ou comportamento da pessoa hipócrita de quem apresenta uma opinião que não possui ou finge sentir o que não sente. Falsidade, dissimulação, fingimento. Capacidade de esconder os sentimentos mais sinceros. Características de algo ou alguém que não é honesto, desonestidade, a hipocrisia do discurso, que eu acho fundamental para algumas pessoas que adoram falar sobre todos os tipos de coisas e blá 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 blá, né? Hábito que se baseia na demonstração de uma virtude ou de um sentimento inexistente. Então, basicamente, a hipocrisia está correlacionada com a ideologia. Aí você fala, Irian, por quê? O que está correlacionado? Por que você acha que está correlacionado? Por quê? Às vezes eu vejo umas pessoas postando algumas coisas e elas postam frases motivacionais, coisas assim que a gente, né, a gente acha que tá legal e tudo mais. Porém, é o seguinte, eu acho uma palhaçada. Eu acho hipócrita da parte de algumas pessoas postarem coisas e elas não serem aquilo que elas estão falando que elas são, porque eu conheço algumas delas e eu sei como que funciona o modus operandi daquela pessoa e como que ela enxerga o mundo, de que forma ela enxerga o mundo. E eu ver ela postando algo, sendo que essa pessoa tem muitas pessoas que seguem e essas pessoas falam: "Nossa, mas fulano, isso aí, fulano é tão evoluído espiritualmente e tudo mais, e não sei o que". Evoluído? Evoluído ou você na verdade está coagindo com ele porque você não quer falar a verdade ou ver a verdade porque a verdade dói e a verdade te traz coisas e sentimentos que você seria contra fulano, não é mesmo? Ou não? Ou eu estou errado? Basicamente, eu fiz esse podcast também sobre algumas questões de desabafo que eu queria fazer. Não citar nome de pessoas, não falar de alguém ou de algo muito específico que poderia acarretar talvez em alguém descobrir que eu estou falando dessa pessoa, ou de algo ou de uma situação. E não é exatamente, não é isso para esse, é que esse podcast foi criado exatamente para julgar ninguém, até porque eu também não sou uma pessoa lá muito, digamos, boa. Eu não me considero tão bom assim. Mas isso não é uma questão agora, nesse momento. A questão sou eu que estou falando de outra coisa, né? As minhas questões eu trato na terapia, inclusive. Mas eu queria trazer essa ideia de duas coisas que estão muito correlacionadas para mim, na minha cabecinha. Por quê? Ideologia, então é uma coisa que eu acredito firmemente naquilo. Mas e se na verdade essa coisa que eu acredito firmemente, na verdade eu tô sendo muito hipócrita, porque na verdade eu não acredito nisso, mas eu finjo que aquilo é verdade, porque aquilo vai ser bom pra mim, ou vai ser bom pro estado social que aquilo me designa. Ficou claro? Eu acho disso uma imbecilidade, de uma questão muito triste, na verdade. Você achar que você seria melhor ou pior por coisas que você gosta ou idealiza, claro, na sociedade de hoje define sim quem você é, mas não necessariamente precisa definir. Existem muitas coisas que a gente pode ou não definir. Eu estava conversando com um amigo meu sobre
E vocês vão entender por que que eu quero chegar que eu cheguei nesse assunto. Sexualidade, gênero, né? E é muito. Não só com esse amigo, na verdade, eu gosto muito desse tema e eu converso bastante com algumas pessoas que gostam de interagir com esse tema. Eu acho muito banal a gente fazer caixas para encaixar cada uma dessas pessoas. Aí você fala, Iriam, mas meu Deus, mas aí como é que a gente vai saber? Não sei o que, não sei o que lá. Mas assim, a gente precisa saber alguma coisa? Não seria tão mais simples a gente só entender que, existem pessoas diferentes, ponto. E é isso. Claro que existe toda uma questões de saúde, questão de mobilidade, questões de diferenciação, de muitas coisas, né? Quando a gente fala com uma pessoa com deficiência, quando a gente fala de pessoas trans, mulheres trans, situação de vulnerabilidade, homens trans. Mas, apesar disso também, eu acho que o encaixe sobre uma questão muito lógica que é por que nós vamos definir algo para o ser humano, sendo que o ser humano é algo tão complexo da gente definir o que seria ser humano. Fez sentido para vocês? Para mim faz sentido. No sentido de também. Será que realmente eu sou aquilo que eu posto? Eu sou aquilo que eu falo? E, gente, não estou fazendo uma sessão de terapia aqui, tá? Mas seria muito legal e interessante. Como eu me afeto com aquilo que eu posto, ou como que eu vejo algo que a pessoa posta e me afeta de uma tal forma que, na verdade, e isso é uma lição pra mim também. E na verdade isso me causa um sentimento às vezes de estranheza, de ódio, de raiva, ou de desdém, ou de qualquer outra coisa. E por que que causa esse sentimento em mim? Às vezes a gente não precisa pensar muito sobre isso. Eu acho às vezes meio banal também a gente ficar pensando muito sobre o que a gente sente. Não necessariamente, gente, que eu tô falando em coisas sérias, mas tipo assim, o que que o outro vai pensar de mim? Não tô nem aí o que o outro vai pensar de mim. Mas a gente pensa assim mesmo, né? Então, desse tipo de pensamento que eu tô falando. Então, voltando ao assunto, por que que você tá criticando essas pessoas, Iriam? Porque alguém precisa criticar. Não dá pra gente fingir que, não, fulano, nós somos seres, né, sociais, nós somos seres, né, que precisamos do convívio e tudo mais. Só que tem um problema. As pessoas, elas postam e falam coisas que me deixam, às vezes, muito irritado. Por quê? De novo falando, como eu conheço aquela pessoa, eu já vi pessoalmente, eu sei como é que ela é, e eu sei o modus operandi dela, de por que que ela está fazendo aquilo, por que que ela está usando esse tipo de situação para tentar gerar um engajamento, digamos assim, para ela mesma, que, na verdade, é muito triste. Porque, gente, vou ser sincero aqui com vocês. Nem todo mundo vai gostar de você. Ok. Agora, ser uma coisa que você não é, eu acho isso um pouco demais. Eu acho isso uma coisa triste, na verdade. É uma coisa bem triste. Bem confusa pra mente. Eu sei um pouco, porque eu já passei por uma situação. Já passei por isso também, de ser alguém que eu não sou. E descobrir quem você é, eu acho que é a melhor maneira de você lidar com algumas coisas. Por isso que eu falo que. Aí eu vou voltar nesse assunto da ideologia. Alguns tipos de ideologia que a gente, né, coloca na nossa vida nos limitam de ser quem nós somos. Iriam vai tocar num tópico sensível. Já estou tocando, na verdade estou tocando desde muito cedo. Não quer dizer que eu não posso coexistir com esses tipos de coisas. Bati no microfone. Com esses tipos de coisas que eu admiro e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Porém, você tem que entender que existem situações que não, infelizmente não cabe, gente.
Eu sinto muito falar isso pra vocês, mas não te cabe. Às vezes aquele lugar não te cabe. Seja por quem você é, seja pelo que você é, seja pelo que você se tornou, aquele lugar não te cabe mais. E você entender e compreender que aquilo não te cabe mais vai fazer mais sentido e não vai te trazer sofrimento. Às vezes as pessoas estão em sofrimento e estão sendo tão hipócritas de falar que não, que elas estão bem, que elas estão felizes nesse lugar, que eu me compadeço por elas. A gente vê o sofrimento estampado na cara dessas pessoas. Iriam, por que você tá falando esse monte de bobagem? Gente, eu não acho que é bobagem que eu tô falando, mas assim, talvez alguém vá pensar desse jeito. Porque é uma visão de muito, muito interessante. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre os lugares que não nos cabem. E coisas que não fazem, e que infelizmente para alguns não vai caber, gente. A gente tem que entender. Eu vejo muitas pessoas vendo e querendo ser algo e vendo isso e vendo aquilo. Gente, o mundo, ele é cruel, ele é racista, ele é machista, ele é preconceituoso, ele é violento, ele é LGBTfóbico, ele é homofóbico, ele é mau, é cruel, é maligno, é desumano. Porém, isso não resume o mundo por si só. Ai, preciso me encaixar em algum lugar. Precisa? Quem te falou que você precisa encaixar em algum lugar? Eu preciso de um grupo. Você precisa de um grupo? Não tô falando que você não precisa de relações. Mas você não precisa estar encaixando. Ah, eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso. Legal. Tem pessoas que vão gostar das mesmas coisas que vocês. Tem pessoas que não. Tem pessoas que vão gostar de uma coisa só e de outra não. Por isso que existe essa coisa chamada relação que você faz com outras pessoas. Agora, se manter fechado em um grupo específico, isso vai te causar alguns problemas no futuro. Por quê? Porque talvez você vai ficar meio, opa, tem coisa que não está mais ligando aqui. Por quê, gente? Somos seres mutáveis. Às vezes a gente acha que a gente vai viver naquele grupo para sempre, principalmente em época de escola, em época de. A gente tem aquela ideologia, aquela visão de mundo de que, ai meu Deus, esse grupinho vai ser meu para sempre, nós vamos sempre estar juntos. Meus amigos do meu coração, eu estou tentando marcar algo com os meus amigos da faculdade já tem 3 meses. Praticamente a gente tá falando que a gente vai se encontrar. A gente já se encontrou? Ainda não. Eu já encontrei com alguns periodicamente, encontrei com alguns periodicamente, mas com todos aqueles grupos, aquele grupo que a gente queria encontrar, não. Por quê? Porque, gente, é a vida, a gente tem coisas pra fazer, a gente faz, a gente, né? Enfim, não é sobre não é sobre que a gente não quer se encontrar, é sobre que às vezes não se encaixa. Não, uma agenda não bate, alguma coisa assim. Então, assim, entender que às vezes a gente entender que tá tudo bem, gente. A gente não se vê, mas a gente tem um carinho, um respeito um pelo outro. Dei uma volta para falar sobre isso, que às vezes a gente tem uma ideologia de várias ideologias de algo, acha que aquilo vai ser aquilo e não vai mudar, e sempre muda. Sempre tem uma forma de mudar. E não sermos hipócritas para falar que não, eu tô feliz, eu tô bem. Não, a gente não tá, eu não tô bem, você não tá bem, ninguém tá bem, de verdade. Isso é um pouco pessoal? Não, não foi não, gente, tá nos... Calma, tá tudo bem. Mas eu tô falando nesse sentido, tipo assim, a gente fica nessa bolha, tipo assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, até que ela faz estoura e a gente percebe o caos que está à nossa volta. Milhões de coisas acontecendo e a gente vivendo. Por exemplo, a guerra que está acontecendo, né, nesse exato momento, eu não sei quando que vai ser esse episódio, a guerra do Irã e dos Estados Unidos que está acontecendo. Infelizmente, a gente não tem o que fazer. Mas enfim, eu espero que eu tenha mexido um pouco com o sentimento de vocês. A hipocrisia é algo que vai continuar há muito tempo. E sejam realistas. Idealizem coisas que sejam realmente boas para vocês a longo prazo, ou pode ser a curto prazo também, mas a longo prazo, às vezes a gente idealiza um tipo de relação, um tipo de
sei lá, de emprego, de algo, tudo mais. E quando a gente vai ver mesmo, não é realmente aquilo que a gente idealizou, né? Então, ideologias que a gente vai tendo durante a nossa vida, algumas a gente percebe que não é aquilo exatamente, mas foi uma visão que foi passada pra gente. Por quê? Porque eles precisam vender o peixe deles, né, gente? E às vezes a gente acha que o emprego é, nossa, foda pra caralho. Não é, gente, é uma merda. Mas é aquilo. E você vai ter que lidar com isso. Porque você que escolheu, não foi o outro, foi você. Não culpar o outro pelas suas decisões, pelas suas escolhas. E eu acho que eu falei demais, eu acho que eu já tô saindo do papel do que eu queria falar. Mas enfim, ideologia e hipocrisia, cuidado, porque essas coisas estão correlacionadas às vezes, lado a lado ali. Não é porque fulano se apresenta bom em rede social que ele realmente é bom. A gente tem uma ótima visão sobre os próprios artistas nesse quesito. Artistas que a gente acha que a gente são muito bons, na verdade eles são podres, mas a mídia fez ele ser bom. O marketing fez ele ser bom. Nós acreditamos, né, que aquele ser angelical, aquela pessoa caridosa, não sei o que é bom. Mas fulano bate, não sei quem, usa substância, não sei o que lá, faz um monte de merda. Mas pra gente ele é bom. Porque a mídia fez a gente acreditar que ele é bom. Uma hipocrisia dele próprio, de se mostrar algo que ele não é. Por quê? Porque ele vive daquilo. Acho que deu pra entender um pouquinho, não é? Sobre o que é uma ideologia, o que é uma hipocrisia, o que que isso acontece. Esse papo que a gente bateu hoje sobre isso. Acho muito legal a gente bater esse papo. Uns temas livres, assim, que eu gosto de jogar, que não são muito encaixados, não são muito ligados, mas que a gente vai conversando, né? Eu mesmo, com meus próprios pensamentos e vocês ouvindo, que a gente vai correlacionando as coisas e tudo mais. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. O próximo surto coletivo, né? O próximo surto que a gente vai ter, que eu vou ter, né? Que eu vou falar com vocês. E é isso. Beijinhos e até a próxima. Tchau.